Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou discutir um pouco com vocês a respeito de Portugal, né, do Brasil e também de outras opções que a gente tem para morar, de países que eu conheço, que eu já visitei e passei algum tempo, que eu acho interessante mencionar porque às vezes as pessoas ficam focadas em dois lugares normalmente, né? Estados Unidos, quando a pessoa não consegue o visto para ir, ela pensa logo em Portugal pela facilidade de documentos. Mas existem, até aqui na América do Sul mesmo, bons países para se viver, bons países para morar. E dentro do Brasil, a gente tem estados também com algumas cidades que têm uma qualidade boa de vida. E eu acho que às vezes essas cidades, né, aqui dentro do Brasil são menosprezadas, são esquecidas, inclusive também as da América do Sul. Então, bom, falando um pouco a respeito de cidade grande, que normalmente as pessoas vão para Portugal, para Lisboa, para Porto, né? Primeiro eu tenho que deixar claro que Lisboa e Porto, embora sejam cidades grandes para os padrões portugueses, não são de fato cidades grandes para os nossos padrões, né? O padrão brasileiro aqui, a gente tem qualquer cidade aí, capital, é, tirando, né? Claro que elas é capital do Acre, capital de Roraima, né? Essas capitais assim distantes, tem uma população baixa. Mas se você pegar as principais capitais do Brasil, todas elas têm pelo menos a população de Lisboa, normalmente mais. Então o que acontece? Quando a gente fala de oportunidades de emprego, de moradia, a gente sempre vai estar preferindo as cidades grandes. Tanto quando a gente estiver imigrando para Portugal, quanto for mudar de cidade mesmo, aqui dentro do Brasil. Porque dentro da cidade grande que a gente tem oportunidade, onde surgem maiores oportunidades de bons empregos, é onde a gente tem uma infraestrutura, então a gente tem hospitais, nós temos transporte público, acesso ao aeroporto. De fato, a vida numa cidade grande tende a ser melhor. Claro, para quem gosta de calma, tranquilidade, paz, etc., convém o interior, né? E nesse caso, dessas pessoas que querem exatamente a paz, a segurança, ela deve colocar Portugal não no topo da lista. No Brasil, nós temos cidades belíssimas com uma segurança igual a de Portugal. Pode parecer forçado eu falar isso, mas não. Por exemplo, eu tenho uma casa em uma cidade pequena aqui próximo de Belo Horizonte, são 120 quilômetros, uma hora e meia de viagem. Lá não existe assalto, é muito raro você ouvir falar, não existe na verdade, né? Então, quer dizer, lá existe uma segurança. Talvez o índice de segurança lá seja melhor do que o de Lisboa, por exemplo, onde de vez em quando acontece alguma coisa. Então é importante a gente saber exatamente os motivos que estão nos levando, né, a mudar de cidade, de país. Bom, mas então excluindo aí essa questão, porque eu acho que a questão de segurança, realmente, se for só isso, não é um motivo de você mudar de país, cruzar um oceano, né, tá num lugar que você não tem familiares, que tudo é mais difícil. É, então eu acho que para você pensar em mudar tem que ser uma série de coisas. Não pode ser só um fator, ah, aconteceu isso, eu estou querendo mudar de país. Não. É uma construção que vem ao longo de anos, que você vem planejando, sonhando, pesquisando, você vai, conhece o lugar de preferência, né? Vê se você vai se adaptar e tudo mais, né? Bom, é isso. Então o que acontece? O brasileiro, ele tem acesso, ele pode morar, né? Ele pode passar assim, circular livremente pelos países aí do Mercosul, assim como o português pode circular ali pela Europa. Então, quer dizer, nós temos aqui a condição de estar morando de uma forma legal, sem ter que passar por burocracia, sem complicação, nos países aqui do lado. Então, a gente tem, que eu conheço, o Uruguai, a Argentina e o Chile, são três países que eu visitei e que, sinceramente, são ótimos países. O Uruguai é um país, assim, delicioso de morar, lindo, com pessoas educadas, né? Foi chamado de Suíça da América aqui por muito tempo, ainda é chamado, né? Então, realmente é um país muito bacana e que tem uma série de vídeos no YouTube explicando sobre a imigração, documentação, que realmente é bem simples para a gente, trabalho, etc.
A Argentina é um país incrível. As pessoas falam muito da crise, que está em crise, como se o país estivesse derretendo, mas qualquer pesquisa aí no YouTube você vai perceber que lá a vida continua normalmente. Eles têm inflação, tem tudo, mas as pessoas vão se adaptando à realidade, né? No Brasil, a gente conviveu por muito tempo com a inflação e as coisas vão acontecendo. Então, da mesma forma, a Argentina é um país mais seguro do que o Brasil. A questão econômica, se você tem, por exemplo, rendimentos do Brasil e muda para lá, com certeza seu dinheiro vai render mais. E também é um país muito legal, que a pessoa deve pensar aí, né? Ah, mas a questão da língua, o português de Portugal não é como o nosso. Nós temos dificuldade também de comunicação com o português de Portugal. Então, não é algo assim muito distante do espanhol, tá? O espanhol é uma língua que a gente consegue aprender muito fácil e ali pouco tempo estando no local que você é obrigado a falar espanhol, você vai conseguir falar. E o Chile também, que é um país incrível, né? É um país realmente incrível, é um país rico, né? Que tem uma boa distribuição lá de renda para os trabalhadores, para as pessoas. Você tem uma cidade muito avançada, muito evoluída e tem. Olha, eu sou apaixonado com o Chile. É um lugar muito bacana, foi o primeiro país que eu conheci e realmente é um país que eu moraria. Todos os três países que eu falei, eu moraria, tá? São ótimos países para se morar e tem que ser sim pesquisado e ser colocado na lista aí para quem está pensando em migrar. A pessoa tem que levar em consideração esses países, tá? E dentro do Brasil, a gente tem lugares incríveis para morar. Vou começar, vou ir subindo, já que nós estávamos falando dos países que estão mais ao sul, então vou começar pelo sul. Você vem pelo Rio Grande do Sul, né? Você tem você tem a capital do Rio Grande do Sul, que é uma ótima cidade de se morar. A gente ouve algumas coisas a respeito de violência e tudo mais, né? As capitais brasileiras realmente elas têm essa questão, mas não chega a ser uma violência igual o Rio de Janeiro, né? Então é um lugar habitável sim. E depois você tem Santa Catarina, que você tem Florianópolis, que eu já conheci também. É uma cidade muito bonita, incrível, praias lindas. Já é uma cidade grande realmente, né? E é legal ali em Floripa porque você tem contato ali com o pessoal, com os argentinos, muito contato, eles adoram lá. E você tem essa possibilidade de estar conhecendo os outros países, né? Aqui da região da América do Sul. É um estado muito legal, eu gosto muito, né? Você vai em Balneário Camboriú, a gente fica impressionado com os prédios e tudo. Eu acredito que Santa Catarina tem um bom potencial aí de crescimento, né? E boas oportunidades para quem está querendo mudar. Não é um local violento, tão violento. Tem sim alguns casos, tem ali alguma favela, alguma coisa assim, mas nada que torne inabitável a cidade, né? E depois você sobe, você tem o Paraná, então você tem Curitiba, que eu também conheci, que é muito legal. Adorei Curitiba, muito, muito, muito bacana mesmo. Moraria tranquilamente em Curitiba. Então você vai São Paulo, São Paulo já é uma questão para quem busca dinheiro, é muito, 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 muito melhor a pessoa ir para São Paulo do que ir para Portugal, ir para Lisboa. São Paulo tem muito mais oportunidades. São Paulo é uma cidade assim gigantesca, dá muitas e muitas Lisboas em termos de tamanho, de população e de oportunidades, não tenho dúvidas. É uma cidade evoluída com o metrô, com tudo, uma cidade que funciona assim, rica, né? A cidade mais rica do Brasil. Então não tem comparação. Uma família que está pensando em vender tudo no Brasil para ir para Portugal, ela deveria considerar sim as cidades brasileiras. Às vezes nós menosprezamos muito. Como eu já viajei bastante, conheço vários países, eu tenho hoje um outro olhar sobre o Brasil. Eu tenho um olhar, quando eu vejo São Paulo, quando eu vou chegando em São Paulo e vejo aquele mar de arranha-céus, é de impressionar qualquer pessoa. Eu tenho certeza que se um português chega em São Paulo e olha e vê aquilo, ele fica assustado. Porque nem as cidades, as capitais europeias são desse tamanho. Né? Paris, por exemplo, quando você está em cima da torre, num lugar muito alto, você olha, você consegue ver o fim da cidade,
Você vê aonde acaba a cidade. Então é uma cidade muito menor. Não tem comparação. E vamos subindo. Você tem a cidade que eu moro, que é Belo Horizonte, é uma cidade deliciosa demais de morar. BH é uma cidade assim excelente. Quem quer mudar tem que vir conhecer, passear aqui e conhecer, porque existem cidades que são boas para turismo. Então você vai para o Rio de Janeiro, são cidades bem, as cidades do Nordeste e tal, são umas cidades deliciosas para você turistar e existem boas cidades para você morar. Então, Belo Horizonte não tem praia, não tem algumas coisas turísticas, vamos dizer assim, mas é uma excelente cidade para morar. Tem atrações culturais, tem tudo para fazer, é uma cidade bonita, é uma cidade grande, então tem uma grande população, tem tudo para fazer e, e você vai para o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade extremamente violenta, a classe média, a classe pobre se ferra no Rio, né? Já fui algumas vezes no Rio, então eu sei o que eu estou falando, eles se lascam lá no Rio, enquanto a elite fica bem, porque quando você vai nos locais de pessoas ricas, não é arrastão toda hora, não é assalto, não é assim. Senão nenhum artista, as pessoas ricas não morariam lá, né? Então você tem rios e rios, né? Cada cidade é assim também, mas o Rio especial realmente é bem segregado. Então, tipo, esse Rio de Janeiro é uma cidade que eu adoro viajar, acho maravilhosa, sem dúvida uma das cidades, se não for a mais bonita do mundo. Porém, para morar, para habitar, para mim em particular, não dá. Então, eu não moraria lá, embora eu conheça pessoas que saíram de Belo Horizonte, foram para o Rio de Janeiro, adoram o Rio, não trocam lá por nada, conhecem outros países, poderiam morar em outros lugares, mas amam o Rio. Então o Rio é uma situação bem particular mesmo, né? Bem peculiar. Bom, pessoal, e a gente conhece todas as capitais aí, a gente, né, faz uma pesquisa rápida aí no Google, a gente consegue falar todas as capitais, mas das capitais do Nordeste, né? Nós temos aí Salvador, que é uma cidade que não é muito meu perfil, mas já é uma cidade grande, porém já tem uma violência também, mas é uma cidade bonita, turística. Fortaleza é uma cidade muito bonita, uma cidade grande, mas também tem essa questão da violência que, querendo ou não, essa questão perpassa ali as capitais brasileiras, né? Lembrando sempre que todas as capitais têm os locais que são mais seguros, né? Que são locais tranquilos. Então, eu aqui em Belo Horizonte, por exemplo, eu ando tranquilamente, vou para academia com meu celular na mão, meu fone de ouvido, tranquilamente. E no centro, faço tudo tranquilo, né? Porém, alguns locais de noite, por exemplo, a gente não pode ficar aí dando sopa. Outros lugares, porém, já são mais perigosos, como o Rio de Janeiro, onde em plena luz do dia ali o pessoal fecha um viaduto e passa roubando todo mundo. E realmente é diferente. Bom, pessoal, com relação à Europa, então, eu não vou entrar em outros países que eu conheci, Inglaterra e França, porque esse vídeo está um pouco mais focado para brasileiros que vão usar aí o passaporte brasileiro para estar mudando. Então, eu não convém ficar aqui falando sobre morar na Inglaterra, como é que é a Inglaterra, porque realmente você vai morar ilegal. Eu, particularmente, não, não me sinto bem dessa forma, morando ilegal num país. Prefiro tentar ir vias legais e tudo. No caso, para quem é brasileiro, Portugal você consegue, embora você fique ali meio que ilegal, meio na surdina ali, com um pouco de receio, medo no início, depois você consegue se legalizar. E os países da América do Sul tem essa facilidade para a gente, né? Além disso, como eu citei alguns exemplos aí, só tem muitas outras cidades bacanas para se morar, tá? Falei ali rapidinho para o vídeo não alongar, já ficou muito longo. É, Então é isso, pessoal. Pensem aí na possibilidade de conhecer melhor o Brasil, viajem antes, é, não tomem decisões aí precipitadas de largar tudo, de vender as coisas por uma ilusão. Se tiver um dinheirinho a mais, sempre vai antes, conhece o lugar, viaja. É uma família que quer mudar para Portugal? Vai primeiro para conhecer só o homem, fica lá um mês, vê como é que é a questão de trabalho, como é que é morar lá mesmo, se daria, e volta. Você acha que você vai gastar muito dinheiro com isso, que é um desperdício de dinheiro? Mas sinceramente, amigo, é o melhor investimento. Você gasta aí.
Vamos botar aí na viagem dessa que você gaste 10 mil, voltou, não era o que você pensava, você perdeu 10 mil. Perdeu não, né? Você usou 10 mil reais ali. Agora você pegar sua família toda e mudar, vender suas coisas, em vez de perder 10, perder 50, 80, 100, é algo a se pensar, né? Eu particularmente nunca migraria, mudaria para um lugar sem no mínimo ter ido lá antes e visto com meus próprios olhos. Falou galera, para vocês aí, um abraço, até o próximo vídeo.